A polêmica do toque de recolher. Duas cidades do ABCD discutem projetos que poderão virar lei e proibir que crianças e adolescentes fiquem na rua, em lugares públicos ou bares, por exemplo, entre meia-noite e 6 da manhã. E você? O que você acha da ideia? Esta foi a primeira cidade de São Paulo a adotar o toque de recolher. Fernandópolis, a 500 quilômetros da capital. A medida, que entrou em vigor em 2005, proíbe que menores de 18 anos fiquem nas ruas à noite. Depois das 10, só acompanhados dos pais. O objetivo alegado é evitar que os jovens tenham contato com más companhias e consumam bebida alcoólica. O número de crimes envolvendo adolescentes caiu 55%. Aqui na região, Santo André e Diadema discutem o assunto. Em Ribeirão Pires, a Justiça já disse que devem ser discutidas outras ações contra a criminalidade. O toque de recolher é mesmo polêmico. E quem garante que eles vão levar a gente para casa? E quem garante que isso é segurança? Esses jovens, como todos que entrevistamos, são contra. Eu acho isso errado, acho isso um absurdo. Eles querer prender a gente dentro de casa, eles têm que prender os ladrões. A gente deve ser adulto o suficiente, né, ou encaminhando para essa maturidade, de saber o que está fazendo na rua. Acho que a polícia hoje não está preparada para abordar um jovem que está voltando da escola ou está saindo 4 horas para trabalhar. Se eles for fazer um negócio, tem que ter a polícia preparada para poder fazer. Vai de cada família impor os limites para os seus jovens. Já os pais... Como tem muita violência hoje em dia aí, acho que até seria interessante. As crianças têm que ficar em casa, né? Com os pais, se possível, né? Que os adolescentes hoje eles estão um pouco avançados demais, então teria que maneirar isso. A gente fica mais tranquilo em casa, sabendo que os filhos da gente vai ter um horário para chegar. Mas você não acha que é muito radical? Seria radical se a gente vivesse numa cidade que não fosse violenta. Pelos projetos em pauta no ABCD, os menores que forem pegos nas ruas da meia-noite às 6 da manhã serão encaminhados ao Conselho Tutelar, notificados e entregues às famílias. Em Santo André, foi este vereador que enviou à Câmara um projeto de lei para implementar a medida, que poderá tirar os menores da rua durante a madrugada. Segundo ele, isso ajudaria a diminuir a violência. As autoridades que estariam fiscalizando esse projeto, eles conseguiriam identificar muito facilmente adolescentes que estão vindo de trabalho, que estão indo para a escola e que hoje já é perfeitamente identificável. O que nós queremos atingir são crianças e adolescentes que são aliciados justamente no período da noite, e eles não por serem de uma classe pobre, mas sim por estarem em situação de abandono, com relação às famílias. Na outra cidade do ABCD, que abriu a discussão, Diadema, o presidente do Conselho Tutelar afirma que o toque de recolher é uma medida totalitária e não resolve os problemas dos jovens marginalizados. Por exemplo, se a gente tivesse junto com essa questão de não deixar as crianças na rua e dar-lhes outras opções, seria alguma situação que dava para pensar. Mas no sentido que está apenas a recolher, como toque de recolher, não precisa de mais uma medida nazista. Em Diadema foram 500 infrações cometidas por menores de idade nos últimos 15 meses. E segundo a polícia, eles são responsáveis por 40% dos delitos registrados durante a madrugada. Este vereador quer ampliar a discussão, na tentativa de ganhar apoio para que o toque de recolher seja adotado na cidade. Buscando realmente resguardar a integridade da criança e do adolescente em situação de risco, é que nos levou realmente a trazermos essa discussão para a nossa cidade aqui em Diadema. Eu estarei indo nas praças, nas ruas, discutindo com a população, levando essa discussão para que possamos, sem dúvida alguma, ouvir toda a população, o máximo de pessoas que pudermos acerca desta medida. A psicóloga afirma que proibir que jovens menores de 18 anos saiam às ruas depois da meia-noite é uma medida que ainda precisa ser muito bem analisada. Se ele tiver um caráter educativo
e de proteção do adolescente, da criança, eu acho que ele pode ser favorável, positivo. Agora, eu acho que se for encarado como algo punitivo ou de tolir a liberdade do adolescente, eu acho que aí ele pode acarretar alguns problemas. O Ministério Público de Santo André ainda não se pronunciou, mas acredita que o toque de recolher dificilmente será aprovado. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente é contra a proposta, que classificou como inconstitucional, ilegal e arbitrária.